Giro Econômico está no ar, o programa que mostra os diferentes lados da economia. Hoje, Ricardo Senes, economista e cientista político, e eu, Maria Manso, vamos falar sobre energia. Porque época de eleição também é tempo de propor outros planos e novos investimentos para o país. E as energias limpas, sustentáveis ou renováveis colocam o Brasil na vanguarda do mundo. E você trouxe números para provar isso, Senes. Exatamente, Maria. Quando a gente compara a matriz energética do Brasil com o mundo, a gente já está numa posição interessante. Então, 46% do que a gente produz de energia do Brasil já é renovável. E aí vale hidrelétrica, vale a parte de etanol, vale a parte de biomassa e, mais recentemente, eólicas e solares. E o mundo tem 14%. Nós já temos 3 vezes mais energia renovável do que o resto do mundo. Isso é um potencial econômico gigantesco, não só para o setor de energia, mas como isso pode criar externalidades positivas, que a gente chama. Indústria de bens para consumo interno e externo baseado em energia renovável, podemos até exportar a própria energia. A gente vai detalhar tudo isso, porque fazer a economia girar sem prejudicar o meio ambiente tem sido um dos grandes desafios do nosso tempo. E tem um componente químico novo entrando nesse jogo, o hidrogênio. Descarbonização. Esse tem sido quase um mantra para a economia de um planeta que vê mudanças climáticas cada vez mais intensas. Tanto que uma das metas da ONU é zerar as emissões de dióxido de carbono na natureza até 2050, o que não é um desafio simples. Um dos motores dessa missão pode ser o hidrogênio. Multifuncional e abundante, ele é uma das grandes apostas da indústria de energia do futuro. Ele poderá ser usado como um gás numa usina que vai produzir a energia elétrica, ele pode ser ligado diretamente numa fábrica e ele pode ser também um combustível dos veículos. Na Europa, nós já temos combustíveis, ônibus movidos a hidrogênio. No universo não existe elemento mais abundante do que o hidrogênio. A questão é que ele dificilmente é encontrado sozinho por aí. Na água ou no ar, por exemplo, ele precisa passar por diferentes processos para se separar de outros gases. A eletrólise é o mais limpo deles. É muito fácil de entender, porque a água, a gente aprende lá nas aulas de química, é uma molécula de 2 moléculas de hidrogênio, né, uma de oxigênio, o H2O, e basicamente o que é o processo de produção de hidrogênio é a gente dar um choque nessa água e separar a molécula de hidrogênio da molécula de oxigênio. Mas hoje a tecnologia que viabiliza toda essa transformação é cara e repassar esse custo aos compradores de energia não é viável. Hoje o hidrogênio produzido pela renovável, o hidrogênio verde, ele é mais ou menos 3 vezes mais caro do que o hidrogênio produzido a partir do gás natural. Então, o hidrogênio produzido a partir por renovável custa na ordem de $6 o quilo, produzido pelo gás natural custa na faixa de $1,50 a $2 o quilo. Então, hoje, eu diria que o hidrogênio verde ainda é uma tecnologia que precisa avançar muito, né, para que a gente consiga usar, principalmente em razão de custo. Justamente por isso, países do mundo todo, como Austrália, Alemanha e China, têm lançado mega projetos para aprimorar essa tecnologia e impulsionar a transição energética através do hidrogênio verde. E a boa notícia para nós é de que o Brasil também pode ser protagonista. O porto de Pecém, no Ceará, receberá uma das primeiras usinas do país. Os recursos do acordo, que já foi fechado, vêm de investimento australiano. Camaçari, na Bahia, também será lar de outra grande planta. A promessa é de que a operação comece no final do ano que vem. O Brasil tem um papel fundamental como fornecedor da matéria-prima, a eletricidade, para a produção do hidrogênio verde. O Brasil ele tem energia limpa e barata. E o Brasil ainda tem outras oportunidades que são mais nichos específicos nossos, mas que merecem ser investigados, como, por exemplo, o hidrogênio a partir do etanol. O Brasil, sem sombra de dúvida, é uma potência, porque se a gente pensar em fontes renováveis de energia, o Brasil está na frente de muitos países do mundo, talvez de todos. Precisa se avançar muito, né, em tecnologia, porque ao mesmo tempo que todo mundo quer usar o hidrogênio mais limpo, né, o hidrogênio verde, o mundo também não está disposto a pagar caro por energia. Senes, qual o tamanho dessa novidade em números?
Olha, Maria, isso aqui é uma novidade que está pintando agora no curto prazo, beirando uma viabilidade econômica. Então, nós estamos falando de um potencial de cada investimento que vai ser feito numa grande usina de hidrogênio, algo de 8 a 10 bilhões de reais. Só para ter uma ideia, o Brasil já tem mais ou menos planejado, porque isso ainda depende de aprovações, etc., mas de empresas interessadas, algo como 20, 25 empresas para plantas desse tamanho. Então, assim, é o começo de um ciclo muito longo, o mundo inteiro aposta no hidrogênio como combustível e ainda mais hidrogênio verde. Mas ele é muito caro ainda. Como baratear a produção do hidrogênio? Ele é muito caro ainda, mas já começa a ter um parâmetro de como que ele em pouco tempo pode se viabilizar, né? Como foi mostrado na matéria, nós estamos falando hoje de 5, 6 vezes o preço de um outro combustível, mas reduzindo rapidamente. Nós estamos mais ou menos naquela fase quando a energia solar não valia a pena porque a placa era muito cara, etc. Deu 3, 4, 5 anos, virou viável. Nós estamos nessa fase, por isso que os grupos já estão se mobilizando. Os grupos empresariais, brasileiros e internacionais, já estão buscando espaços para fazer as suas usinas do ponto de vista de logística, ou seja, quem quer exportar, por exemplo, o Nordeste do Brasil, em particular Fortaleza, o PECEM, um ponto fantástico para exportar para a Europa e para os Estados Unidos, e que seja perto de energias renováveis também, eólicas, solares, etc., porque a produção de hidrogênio demanda muita energia também. Então, mas são principalmente investimentos estrangeiros que estão fazendo o hidrogênio ser produzido no Brasil. Os europeus começaram na frente, já tem plantas experimentais de grande porte, inclusive, mas no Brasil os estrangeiros também estão liderando essa onda de investimento, mas tem espaço para brasileiro. Empresas brasileiras capitalizadas, bem posicionadas, também podem entrar nesse jogo. Em vez de brigar com a natureza, jogar junto. Esse é o caminho sem volta para os países e as empresas. A energia do sol, das ondas e dos ventos é cada vez mais atrativa e lucrativa. É uma realidade no Brasil e no mundo já há alguns anos. A energia eólica veio, ficou e hoje é sinônimo de alternativa limpa e barata. Para nós que temos uma imensa costa e ventos ideais para esse tipo de produção, ela responde por 12% de toda a nossa matriz energética. De acordo com dados da Bloomberg New Energy Finance, apenas em 2021 foram investidos no setor eólico 27 bilhões de reais. Hoje, a capacidade instalada aqui é de 22 gigawatts. São mais de 9.200 aerogeradores espalhados em 812 parques eólicos de 12 estados. A energia eólica é a fonte que mais cresceu no país nos últimos 10 anos e hoje ela já é a segunda fonte de geração da matriz elétrica brasileira. Funciona assim. Nesses imensos aerogeradores, a energia de movimentação das hélices é captada e transmitida para todo o sistema elétrico. Entre 2011 e 2020, o setor eólico movimentou 321 bilhões de reais na economia do país. No mesmo período, a construção dos parques eólicos criou cerca de 196 mil postos de trabalho. No Brasil, a captação é majoritariamente feita onshore, ou seja, em terra, mas em muitos países esse processo é todo feito no mar. Na maioria das vezes, os ventos fora da costa costumam ser mais fortes e, com isso, gerar mais energia. Por aqui, desde junho deste ano, um decreto federal está regulamentando a implantação de projetos assim. E a tendência é de que, com possibilidades novas dessa magnitude, a infraestrutura se expanda ainda mais nos próximos anos. Há pouco mais de 10 anos, o Brasil era o 15º país no ranking mundial de energia eólica. Hoje, somos o 6º e subindo. No ritmo atual, nossa estrutura tem crescido em 3 gigawatts por ano, ou seja, até o fim da década, poderemos dobrar a capacidade de geração por aqui e, quem sabe, até assumir a dianteira desse mercado. Nós estamos trabalhando para isso, não estamos atrasados, estamos trabalhando no tempo certo e até o final da década a gente vai ter produção de energia eólica onshore, energia eólica offshore e também hidrogênio, e temos condições de liderar o processo de transição energética que o mundo está passando. Dá até um calorzinho no peito ouvir alguém dizer que pelo menos numa área específica o Brasil não está atrasado, né, Senes? Não, nesse campo da energia, e principalmente energia renovável, o Brasil não está atrasado, não. E a gente, nesses campos específicos de eólico e solar, a gente
Começou um pouquinho atrasado, mas rapidamente recuperou. Na questão da biomassa, e no Brasil sempre foi muito bom nisso. Nas hidrelétricas a gente começou bem lá atrás e depois as hidrelétricas se esgotaram como viabilidade. Agora a grande questão é não ficar atrasado no hidrogênio. E eu acho que a gente não vai ficar atrasado. E o que falta para a gente começar a produzir energia eólica em alto mar? Então, esse setor, isso é muito interessante. O Brasil que tem um dos maiores costas do mundo, né? Maiores litorais do mundo, com áreas com ventos muito interessantes. Está faltando uma regulamentaçãozinha. O governo federal já fez um decreto dando o arcabouço mais geral sobre o que a gente chama do eólico offshore, né? Produzido longe da costa. Mas as empresas que tem muita empresa interessada, semelhante ao hidrogênio, só que nesse caso já com preço competitivo. E falta uma lei, as empresas estão esperando um pouco mais de garantia regulatória. E eles estão esperando uma lei que está em tramitação no Congresso, já foi aprovado no Senado, está indo para a Câmara, deve ser aprovado logo depois das eleições. Tem um potencial enorme aí, Maria. Mas hoje o mundo enxerga o Brasil muito como um líder em desmatamento e destruição da Amazônia. Uma coisa compensa a outra? Eu não diria que compensa, não, porque quando você pega, por exemplo, a questão de geração de carbono, né, e emissão de carbono para a atmosfera, você pode economizar de um lado, mas se o outro lado estiver muito ruim, obviamente que essa equação fica ruim. E no caso do Brasil, essa equação está ruim. O Brasil é o terceiro, quarto maior emissor de carbono, basicamente por desmatamento queimado. Se tivesse também uma matriz energética muito ruim, muito poluente, obviamente a gente estaria possivelmente pior ainda, o campeão do mundo. Estamos em terceiro, mas dá para melhorar. No campo energético estamos fazendo razoavelmente bem. Precisa melhorar o outro lado aí da proteção ambiental. A seguir, depois do intervalo, a gente vai falar sobre o mar. Os oceanos, que cobrem mais de 70% do planeta, também são fonte de renda e emprego. Até já! Oi, estamos de volta. Sonho de consumo nas férias, inspiração para poetas e apaixonados, destino de quem quer viver sem estresse. O mar pode ser tudo isso e também é economia. Por isso, vamos mergulhar nesse investimento ainda pouco explorado no Brasil. Os oceanos cobrem 71% do planeta e abrigam 99% do espaço habitado por vida na Terra. Com toda essa extensão, seria impossível não existir uma economia do mar, que também pode ser chamada de economia azul. Essa economia, que tem diferentes definições, pode englobar desde a mineração, o turismo, o transporte de pessoas e de cargas e, claro, a pesca e a aquicultura. De acordo com a Associação Brasileira de Piscicultura, o Brasil produziu mais de 840 mil toneladas de peixes em 2021. Esse resultado mostra crescimento de quase 5% em relação ao ano anterior. A receita gerada em 2021 foi de cerca de 8 bilhões de reais, com geração de 3 milhões de empregos diretos e indiretos. Esse setor, ele é essencial quando a gente pensa a economia do mar, principalmente porque ele não apenas é muito gerador de emprego, mas ele é provedor de algo que é essencial hoje, que é a famosa segurança alimentar. De acordo com dados de 2020 do Ministério da Economia, o país está na 28ª posição no ranking mundial em relação à pesca e 13ª posição na aquicultura. Segundo especialistas, esses números poderiam ser melhores. Você tem um grande potencial de crescimento e você tem uma grande margem de profissionalização que é mais que necessária. E alguns dizem, olha, a gente precisava trazer a pesca hoje para um nível, né, comparado de tecnologia, de investimento ou de importância, né, por exemplo, que é dado ao gado, né, de rastreabilidade, de você construir tanques realmente, os tanques de engorda com uma técnica bastante precisa, melhorando a produtividade. Você vai ter impacto ambiental, você vai impactar o meio ambiente. Pô, então faz certo. O
Brasil tem uma extensão de costa de mais de 8.500 quilômetros, mas quando falamos de cabotagem, o transporte de cargas via mar entre portos do mesmo país, nossos números se mostram baixos em relação ao nosso potencial. O transporte aquaviário movimenta apenas 11% do transporte de cargas no país, que é dominado pelo transporte rodoviário, com 61% desse escoamento, seguido pelo modal ferroviário, com 22%. Para tentar melhorar o uso desse sistema, foi sancionado no início desse ano o Programa de Estímulo ao Transporte por Cabotagem, conhecido como BR do Mar. Então, quando você olha hoje e vê todo o projeto da BR do Mar, que é um projeto super interessante, você fala, bom, conseguiu finalmente, as pessoas conseguiram, o governo conseguiu, o Estado conseguiu coordenar tudo isso e chegar a um ponto importante. Olha, cabotagem é relevante para o país e virou um projeto, né? Então isso já é um grande ganho. Mas a questão é que a cabotagem ela não pode ser vista isoladamente. Não vai ser uma salvação, mas ela vai, com certeza, ajudar alguns produtos em algumas rotas a, vamos dizer assim, melhorar o fluxo dessas mercadorias, eventualmente melhorar preços, melhorar condições. Poderia não apenas nos servir para transporte de carga pelo território brasileiro, evitando o consumo de diesel, por exemplo, por caminhões, estradas. Isso ajudaria a mitigar a emissão de gases de efeito estufa, por exemplo. A gente também pode pensar em transporte de pessoal, né? Uma coisa que poderia ser mais explorada no caso brasileiro e que efetivamente não é algo que está sequer na mentalidade, né? Na percepção do cidadão brasileiro de modo geral. Senis, pegando esse gancho, você trouxe um gráfico para mostrar o que de fato o Brasil já explora no mar. Exatamente, a chamada economia do mar no país, né, com esse litoral gigantesco e nosso histórico todo de estar a nossa população muito próxima ao mar, as grandes cidades, etc., não reflete exatamente o que a gente consegue produzir hoje, né? Então aqui alguns exemplos. Hoje a principal indústria que a gente tem na economia do mar é o turismo, né, que é importante. Está hoje próximo aí ao que é a produção de energia, principalmente produção de petróleo e gás, mas você pode ver que no gráfico aqui não aparece transporte, como a gente viu na matéria, e não aparece pesca, né? A gente tem o grosso da pesca no Brasil hoje, ela é onshore, né? Ela tem muito mais a ver com criação fluvial, etc. Toda essa tecnologia de produção fluvial de peixe, ou mesmo de gado, não está passado para esse campo, que é outro espaço enorme para ser trabalhado. Em comparação com os Estados Unidos, no outro gráfico, a gente está bem atrás. Exatamente. Quando a gente compara com os Estados Unidos, que tem uma economia do mar organizada, tem planos, né? Esse dado que eu estou trazendo aqui, inclusive, num programa sobre a economia do mar nos Estados Unidos. É planejado, é estruturado. Mas quando você compara com o Brasil, olha que interessante. O turismo é importante, nós estamos falando 28% da economia do mar dos Estados Unidos é turismo, porém, quase uma vez e meio o turismo é produção de energia, que é o que a gente estava discutindo no bloco anterior. Não só petróleo, gás, mas também produção, por exemplo, solar. Solar não, eólica. E combinado com isso, transporte, que é 16% da matriz. É um pouco mais da metade de turismo. Você vê que na matriz brasileira de produção da economia do mar, o transporte nem aparece. Então, assim, são espaços para crescimento econômico sustentável, com potencial, que o Brasil já dispõe e que acabam não sendo aproveitados. Eu diria que o caso da pesca e o caso do transporte, em particular de cabotagem, são dois exemplos. Quando a gente compara com os Estados Unidos, que é uma economia desenvolvida também no mar, a gente vê o espaço que a gente tem ainda para ocupar. Um dos entrevistados sugere que o consumo de peixe poderia crescer muito no Brasil se os produtores lidassem com o peixe como lidam com o gado. Você concorda com isso? Não, sem dúvida. Se você olhar a tecnologia, não só a tecnologia ali da aplicação, da criação, mas da tecnologia empresarial envolvida, da logística, toda a capacidade de desenvolver mercado para consumo, o Brasil nem começou a explorar esse setor ainda, né? Hoje a gente tem talvez a produção de tilápia, que é onshore, hoje com uma indústria importante, estruturada, até exporta, né? Muito pouco ainda na Amazônia, mas do ponto de vista de pesca e criação litorânea, é muito pouco. E o Brasil tem espaço, obviamente, para isso, não só para gerar valor, mas para gerar emprego, né? Para gerar cadeia de valor nesse nosso litoral enorme que nem sempre se beneficia economicamente do crescimento do país, né? Que empregos poderiam ser gerados no mar?
Olha, se você pensar em fazendas organizadas, seja de frutos do mar, seja de criação de peixe, ou a indústria de pesca de escala, você pode gerar enormes cadeias de valor. Não só para o sujeito que está lá, a tripulação dos pesqueiros, todo o processo de manutenção desses barcos e construção desses barcos, toda a cadeia de frio necessária para essa indústria. O que é chamada cadeia de frio? Você vai consumir na sua casa aí o peixe, esse peixe ele tem que vir frio desde a pesca até a sua casa. Então, isso é indústria. Você tem que ter sofisticação. Você tem indústria de processamento do peixe, por exemplo, do fruto do mar, que é outra cadeia importante. Você tem enorme espaço para esse tipo de geração de emprego sustentável, isso tem que ser planejado, sustentável. O Brasil ainda deixa a desejar nesse campo. E os seus olhos brilham quando você fala do mar. Olha, eu acho sensacional, porque a gente tem aí um potencial. O Brasil não olha o mar como um espaço de desenvolvimento econômico. A gente parece que é ali uma casinha de fim de semana, parece, né, que é aquele turismo pouco sofisticado. O mundo inteiro já descobriu isso. É exagero dizer o mundo inteiro. Os países desenvolvidos já perceberam isso. O Brasil está muito atrasado nisso. O mar não é para o fim de semana. O mar é um espaço de produção econômica, geração de emprego e riqueza, como é o resto do país. Senis, e nos próximos dias, o que a gente tem que prestar atenção na economia? Então vamos lá, Maria. O que a gente tem visto aí, acho que todos vocês têm visto, a melhora da expectativa do crescimento do PIB para esse ano, né? Vai beirar aí 2,3, 2,4, alguns dizem até 2,5% de crescimento esse ano, o que é surpreendente. A gente começou com o ano com a expectativa muito baixa, mas por que é importante? Aproveitar esse ciclo, não tem dúvida nenhuma, mas com cuidado, porque me parece que essas boas notícias que estão ocorrendo agora nos jornais, não deve sustentar para o ano que vem. Então eu chamaria atenção para isso. Olha, esses dados são positivos, precisamos ficar, né, contentes com isso, mas não tomar isso como uma tendência de retomada. Eu diria que é aí que está o risco principal. Quer dizer, coloca uma joelheira para não se machucar se houver um tombo. Exatamente. E tudo indica que o ano que vem a desaceleração vai ser forte, com juros ainda altos, né? O Banco Central está sinalizando isso. Pode ser um freio de arrumação forte. Acho que em primeiro ano de governo deve ocorrer esse tipo de coisa. Então é só para preparar as pessoas, não ficar tão iludida aí com esse crescimento do PIB. Tem muito a ver com esses pacotes recentes que o governo fez, no meu modo de ver, completamente de caráter eleitoreiro, sem nenhum sentido estratégico de crescimento. Então vamos prestar atenção nisso. Para fazer comentários ou sugerir temas para o programa, use a hashtag Giro Econômico nas redes sociais. Já para ver ou rever o programa, acesse o nosso canal no YouTube. A gente volta semana que vem para checar o giro da economia. Até lá, Senis. Até lá, Maria. Até lá.